Olá a todos os nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês. Ora então, o nosso podcast de hoje gostava de abordar o tema experiências em embriões e vários assuntos que possam estar envolvidos com esta temática, como, por exemplo, tentar perceber até quando é que é permitido comparar as diferentes leis dos diferentes países, mas vamos tentar focar-nos principalmente na parte ética do tema. E com isto, passo a palavra à minha colega Carolina para que ela vos ponha um pouco a par sobre o assunto antes de começarmos a nossa conversa. Então, a investigação em células embrionárias é um dos temas mais discutidos nos dias de hoje, levantando algumas questões éticas. No início, a criação de embriões humanos fora do corpo da mulher tinha como dos principais objetivos tratar casais inférteis, ou seja, que precisavam de ajuda médica. Passado alguns anos e com o aumento das fertilizações, começaram a existir embriões sem utilidade, chamados de embriões sedentários. Então, o que antes era utilizado só para reproduzir, passou a ser útil para a investigação. Bom, foi possível então ver que os embriões poderiam apresentar potencial na prevenção, na cura ou até mesmo na atenuação de doenças. Bom, porém, apesar de ter havido uma enorme evolução na ciência, a utilização de embriões para investigação científica ainda está longe de ser um tema consensual. E por conta disso, então, né, a sociedade encontra-se dividida quanto a esse assunto, especialmente em se tratando do estatuto do embrião, ou seja, que é a partir de quando esse pode ser iniciada a vida, né? Pode ser considerado um ser vivo, o que vai ser um elemento que é diferenciado muito de país para país. Portanto, para percebermos melhor, o desenvolvimento do embrião humano é um processo contínuo e este tem início quando temos um ócito secundário que é fertilizado por um espermatozoide, dando origem assim a um zigoto, começando este a dividir e a diferenciar-se em diversas fases para dar origem ao organismo que nos caracteriza. Atualmente podemos considerar que existem três fontes de células embrionárias. Uma delas são as linhas celulares embrionárias pré-existentes, outra são os embriões excedentários e, por fim, são os embriões que são criados para técnicas de transferência de células nucleares somáticas. Assim, é importante dizer que o estatuto do embrião impede a investigação em alguns estados de vida, como nos artefactos laboratoriais, e passa assim a referir: o juízo ético sobre o uso da clonagem depende da natureza que for atribuída ao produto da transferência nuclear somática. Se for considerado um embrião, não pode ser usado, por tal, constituiria uma violação da sua intrínseca dignidade. Outro dos casos condenados é quando associamos a investigação científica aos direitos humanos. E passo também a citar: todo ser humano merece existir e exige o respeito pela sua vida, ainda que principiante ou embrionária. Será aqui, clonagem humana, aplicável o mesmo princípio da proibição da investigação destrutiva com embriões, porquanto a experimentação em seres humanos incapazes de consentir é admissível somente em seu benefício terapêutico direto. Acho que também vale destacar que, do ponto de vista biológico, ainda não existe um consenso quanto ao conceito de embrião. Em termos etimológicos, a palavra embrião deriva do latim e esta significa qualquer ser vivo no seu estado primitivo de desenvolvimento, até atingir forma definitiva, nascer ou eclodir de um ovo. Outra definição é ser humano nas primeiras 8 semanas de gestação. E bom, de modo que se chegue a um consenso com relação a toda essa discussão, é preciso que se chegue a um consenso, né, sobre o momento em que se inicia a vida. E bom, há diversas opiniões sobre esse tema, sendo que cada autor vai ter uma visão individual que vai influenciar diretamente na perspectiva global sobre o assunto. Como eu já disse anteriormente, para um biólogo, o embrião humano é o resultado da fusão entre dois gametas, ou seja, a fusão de um ócito secundário com um espermatozoide. Em termos biológicos, também é defendido que é a partir da fertilização que se adquire uma identidade genética única para cada indivíduo. Mas, por outro lado, também existem pessoas que defendem
que a nova vida humana se inclina apenas quando existe a fusão de dois pronúcleos, deixando por terra a teoria da penetração do espermatozoide, configurando logo uma contraposição à visão supracitada. E, bom, citando, né, uma concepção baseada na Associação Portuguesa de Bioética, um embrião excedentário vai ser um embrião que não é transferido para o útero materno, né? Isso acontece, por exemplo, no processo de fertilização in vitro, quando vão ser criados mais embriões do que o necessário. Então, quando os embriões não são transferidos para o útero materno, estes são sempre crioobservados na sua fase inicial de desenvolvimento, ou seja, mais ou menos por volta do 3º dia. Sim, já agora a criopreservação é o congelamento dos embriões até que estes estejam nas condições necessárias para serem implantados no útero da mulher. Ou caso não haja vontade por parte do casal de haver transferência. Se esta data for ultrapassada, o casal tem que decidir o futuro que quer dar a estes embriões. O casal tem 3 destinos possíveis para decidir o futuro dos seus embriões. Estes podem ser doados a outro casal, podem ser criopreservados e posteriormente utilizados para fins de investigação, ou então podem ser simplesmente destruídos. Segundo as leis portuguesas, após 3 anos dos embriões estarem criopreservados, o casal tem de decidir exatamente o que fazer com os embriões. No entanto, existem muitas controvérsias acerca do final que devemos dar ao embrião, mas posso garantir uma coisa aqui em Portugal, é que é proibida a criação de embriões através da PMA, com o objetivo da sua utilização na investigação científica. Sendo assim, existem algumas pessoas que defendem a ideia que, uma vez congelados e sem nenhuma utilidade, ao fim dos 3 anos, os embriões podem ser utilizados para investigação, mas têm que ter sempre o consentimento do casal progenitor. Por outro lado, existem pessoas que são contra a investigação em embriões, pois consideram que estes violam a sua integridade pessoal, física e moral, dizendo que não devem ser utilizados como objetos de investigação. Neste trabalho, percebemos que os embriões têm um potencial imenso para todo tipo de doenças, uma vez que têm imensas células indiferenciadas, ou seja, podem revolucionar inclusive a cura contra o cancro ou outras patologias complexas, como reconstruir o tecido neurológico, ou já estou a especular um bocadinho, mas um dia, quem sabe, prevenir o envelhecimento. E, bom, para além disso, as células estaminais embrionárias, né, elas têm potencial, inclusive, para reconstruir todos os órgãos e tecidos do ser humano, né, um a um, o que é algo fascinante, que seria bastante interessante a longo prazo em termos de biotecnologia, né? Apesar de gostar de todas as vossas perspectivas, acho que nós deveríamos também pensar que cada caso é um caso e que é necessário sempre uma análise ética de cada caso, de modo a tomar uma decisão mais acertada, dado ao contexto da situação em que se quer utilizar os embriões. Por exemplo, um dos princípios éticos utilizados é o da não comercialização, ou seja, este princípio diz que a utilização do material biológico de origem humana para investigação deve ser doado por um casal. Neste caso, estamos a falar do material genético, que são os embriões, e que este casal não deve receber qualquer tipo de recompensa exatamente pela sua doação. E neste caso será uma recompensa monetária. Para além disso, existe outro princípio do mal menor, e que diz que nos casos em que se decide o descongelamento e eliminação de embriões, é preferível que estes sejam utilizados em investigação ou por procedimentos de PMA em vez de estes serem destruídos. No entanto, se formos seguir o princípio da não instrumentação, a produção de forma intencional dos embriões, através da procriação medicamente assistida, corresponde à sua instrumentação, ou seja, à instrumentação de uma vida possível, ou seja, uma vida humana subdesenvolvida em proveito de uma outra mais desenvolvida. Caso não haja um projeto parental, a utilização de embriões sedentários crioobservados
só deve ocorrer caso haja um consentimento, que seja prévio, expresso e informado dos casais progenitores, e caso a sua utilização esteja de acordo com o projeto de investigação aprovado. Bom, contudo, ao fazermos experiência, quando a gente faz experiência em um embrião, acabamos por violar a sua dignidade, sendo por isso importante destacar que todos os embriões têm direito à vida e ao desenvolvimento. E diversas pessoas apoiam que, para o bem da sociedade, né, não se deve promover a morte de indivíduos, impedir com que alguns indivíduos obtenham mesmo o direito à vida, ainda que durante a sua fase embrionária, né? E, bom, é importante a gente destacar que, de acordo com o princípio da beneficência, né, que defende que devem ser atendidos os interesses importantes e legítimos dos indivíduos, ou seja, da pessoa e do doador, nesse caso, o embrião, né? Os atos que devem ser adotados, eles devem ter em conta não só o interesse do embrião, mas também os da investigação científica, né? Na medida em que eles vão permitir novos recursos terapêuticos que podem ser úteis no tratamento de doenças incuráveis, por exemplo, né? Bom, mas por outro lado, também se pode defender, né, que o bem da humanidade pode justificar o uso de embriões em investigação científica, quando não um projeto parental, quando não em prol de da formação de um indivíduo ali que vai ser gestacionado e etc, né? E bom, ou seja, quando são indivíduos que estariam inevitavelmente fadados à destruição. Ora, uma das principais questões levantadas é o direito dos pais em poder escolher o destino do embrião. Como todos sabem, o embrião é uma existência digna, como qualquer um de nós. Mas o facto de estar congelado e não poder tomar as suas próprias decisões, não é? Não significa que o seu destino de investigação deva ser escolhido pelos seus pais. E é mais útil reclamar sua morte, não é? Portanto, a instrumentalização do recém-chegado que não se pode defender e tomar as suas próprias decisões, sempre assumindo que a sua morte é mais útil para o desenvolvimento da sociedade do que uma possível vida. Mas, por outro lado, é facto que a tecnologia de reprodução medicamente assistida leva ao excesso de embriões e estes só podem ser utilizados para investigação sobre umas certas normas, precisando de ser utilizados por equipas que têm que ser avaliadas e têm que ser aprovadas científica e eticamente, de modo a que não cometam nenhuma irregularidade, não é? Podendo estar sujeitos a multas muito pesadas no caso de cometerem alguma destas infrações. Estas regras tornam o processo de investigação bastante complicado, não é? E acaba por demorar bastante tempo, o que faz com que poucos dos embriões sejam utilizados para investigação. Mas não será talvez a sua utilização para investigação, não será talvez preferível congelar os embriões indefinidamente ou deixá-los morrer? Neste contexto, acho que podemos levantar a ética sobre até que ponto os casais podem ter ou não poder suficiente para tomar decisão em nome do embrião. Ou seja, os embriões não são um bem nem uma herança, nem fazem parte de uma mulher em que essa parte está a ser separada do seu corpo. Pelo contrário, é uma pessoa em todos os aspectos, no sentido em que também tem os seus direitos e que não é exatamente a mulher, é um indivíduo novo que poderá aparecer. Portanto, tem o direito de não ser destruído ou degradado. Se ninguém é dono da vida de outra pessoa, como os pais, por exemplo, então que direito têm eles em decidir em usá-la também para fins experimentais? Assim, é importante dizer que nenhum destes princípios deve prevalecer, para que haja, assim, um respeito tanto pelo novo ser como pelos intervenientes na sociedade. Para concluir, queria agradecer aos meus convidados por terem participado e colaborado comigo nesta conversa e espero ter-vos esclarecido sobre o nosso tema. Muito obrigado.